Nós temos que reconhecer que a queda e o pecado criaram aí limites, né, para que o ser humano possa avançar nessa compreensão. Daí a necessidade do próprio Deus se envolver em um projeto de resgate da humanidade. Nós estamos aqui, gente, atenção para isso, aproximando os atributos de um Deus criador do Deus redentor. É o trabalho de um antigo pai da igreja, Irineu de Lyon, lá no segundo século, escreveu um livro chamado Contra as Heresias, Adverso a Hereses, em que ele se opõe aos gnósticos, porque os gnósticos alegadamente caíam numa heresia. A heresia que ele chamava de blasfêmia contra o Criador, blasfêmia creatoris, né? E essa blasfêmia contra o Criador envolvia exatamente isso, um dualismo entre Marcião, né, foi um heresiarca aí, né, um herege que foi excluído, foi excomungado pela igreja, porque ele dizia que o Deus que criou, o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Então esse dualismo entre o Deus que cria e o Deus que redime, na tradição reformada ela é superada, porque existe uma conciliação. Deus está justamente salvando os seres humanos para reintroduzi-los na realidade da criação e fornecer a eles meios mais adequados para apreciar a revelação de Deus geral. Então a queda e a pecaminosidade humana impedem o ser humano de avançar nesta compreensão. Daí a necessidade do próprio Deus se envolver em um projeto de resgate humano. A salvação, então, nesse caso, né, implicaria também fornecer condições ao ser humano para progredir em seu conhecimento de Deus e discerni-lo em níveis mais profundos e significativos. Vou mostrar agora uns tópicos aqui que vão te ajudar a entender um pouco dessa integração aí, né? Deixa eu botar aqui embaixo aí melhor. A integração aí entre especificidades aí da revelação especial. Então, a revelação especial, primeiro, ela reconhece o quê? A insuficiência da revelação geral. A revelação geral ela é insuficiente em fornecer um conhecimento mais profundo. Pense em camadas de conhecimento. A revelação geral ela fornece um conhecimento num certo nível. Então, mas é uma revelação insuficiente para o homem ser reconciliado com Deus e conhecer a Deus. Lembra de Calvino? Né? Para um homem ser sábio, ele precisa de duas coisas. Conhecer a Deus e depois voltar para conhecer a si mesmo. Né? Então, para ele se conhecer, ele precisa do conhecimento de Deus. Então, a revelação geral ela é insuficiente. É necessário e também é necessário reconhecer não apenas a insuficiência da revelação geral para responder aquelas questões lá da pulsão religiosa, mas reconhecer a insuficiência também da cognição humana. O intelecto humano, né, ele se mostra insuficiente por causa dos efeitos da queda. Então precisa de uma iluminação. Aí a necessidade de suficiência das escrituras. As escrituras fornecem uma revelação especial que vai enriquecer inclusive a nossa cognição humana e enriquecer a nossa compreensão da revelação geral. E quando a gente olha para as escrituras, o que nós reconhecemos lá? Por exemplo, uma revelação de Deus que não é possível inferir meramente olhando para a revelação geral, que Deus é Trindade, por exemplo. A revelação trinitária de Deus só é possível por meio da revelação das Escrituras. Só a revelação das Escrituras fornece uma compreensão trinitária e também uma compreensão cristológica de Deus. Ela reconhece a operação trina de Deus e oferece a revelação de Deus em Cristo. O Verbo encarnado revela algo sobre Deus que nós não tínhamos nem somente com as Escrituras, tá? Ou melhor, né, as Escrituras vão depois revelar Cristo, né, para nós, mas é um Cristo que é revelado a partir das profecias do Antigo Testamento. A revelação cristológica também traz algo sobre Deus que nós não tínhamos conhecimento anterior. E, finalmente, a operação pneumatológica, a operação do Espírito, que ilumina o coração do cristão, do convertido, para discernir a revelação de Cristo nas Escrituras e a revelação trina de Deus. Essa operação não é universal. Essa operação é uma operação especial de Deus. Deus está operando algo muito particular numa comunidade específica, que é a comunidade cristã, e é a partir desse lugar especial que nós podemos finalmente reconhecer quem Deus é. Eu vou mostrar aqui esse resumão aqui, ó, esse resumão aqui vai nos ajudar muito. Olha aí, ó. Deixa eu botar minha carinha aqui no lugar melhor. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Ó, o eleito recebe uma iluminação particular quando tem seu coração regenerado pelo poder do Espírito Santo, se liga a Jesus Cristo, que é a união mística do cristão com Cristo, e assim é posto, justificado em adoção diante do Pai. É uma posição. Porém, o conteúdo dessa revelação trinitária só pode ser apreciada em seus contornos e exatidão por meio das Escrituras. Toda revelação, resumida na Escritura, é uma revelação especial, que começa no paraíso e é concluída no Apocalipse. Palavra aí do Bavinck,
né? Bavinck nos ajudando a entender aí essa revelação. Então chegamos num ponto aqui importante. Olha que ele falou de Gênesis a Apocalipse. Então as escrituras tratam de eventos que revelam muito sobre Deus, concorda? Revela sobre a condição humana, revela a condição humana aí, revela a pecaminosidade humana, né? E fala aí de como Deus está se movimentando na Trindade, na história, para resgatar o homem dessa condição. E finalmente levar o homem e o próprio Deus ser glorificado no final da história, que é a escatologia. Então o texto sagrado, apesar de não conter a narrativa como um único estilo literário, no conjunto é uma grande história de Deus. Isso aqui, gente, é fundamental, tá? Deus está se revelando na história. Existe uma história se desenrolando e Deus está se revelando aí por meio dela. Eu quero citar aqui, rapidinho com você, caminhando já para o final da nossa aula, né? A gente passa às vezes um pouco dos 30 minutos, mas para amarrar as coisas a gente tem que falar disso. Isso aqui é muito legal. No livro de Êxodo, capítulo 3, tá, gente? No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13 até o verso 15, a gente tem um encontro de Deus aí com Moisés, né? E Moisés com Deus. E aí Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Aí você conhece o texto. Deus responde, eu sou o que sou. Uma curiosidade, gente, que isso aqui vai servir de paradigma para a gente entender como o conhecimento acontece a partir das escrituras, ou seja, a revelação especial de Deus nas escrituras. Deus, quando responde para Moisés, eu sou o que sou, né, como o seu nome, em hebraico é essa expressão aqui. Vou mostrar para vocês o slide, vai ajudar vocês a verem aí. É isso aqui, ó. Deus está dizendo Erie, Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie, gente, é traduzido nas nossas Bíblias aí comumente como eu sou o que sou, não é isso? Só que existe um detalhe linguístico aí. É que essa expressão eu sou o que sou, esse verbo Erie, que é o verbo ser em hebraico ele está conjugado na voz imperfeita. Não sei se você sabe, existe uma regra aí para as construções verbais em hebraico. Quando um verbo é conjugado da forma imperfeita, ele pode ser traduzido como um futuro, tá? Como um futuro. E não, entanto, como perfeito, como foi feito nas traduções em português. Uma tradução alternativa aqui seria a noção de que Deus não está se revelando completamente. Ele está dizendo, eu serei o que serei. Tipo, Moisés, vai caminhando e eu vou revelando quem eu sou. Como vocês sabem, né, na tradição do Antigo Testamento, era muito comum os nomes, as biografias dos personagens bíblicos estar ligado ao nome. Por exemplo, Abraão quer dizer literalmente pai de povos. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele veio se tornar pai de muitos povos. A gente vê isso na Bíblia, né? Então, o que é curioso aqui? Olha como a gente está usando o cânon aqui para iluminar algumas coisas. O que é curioso é que a sabedoria bíblica é uma sabedoria, ou a revelação bíblica, é uma revelação histórica, uma revelação narrativa. Deus está dizendo para Moisés, se você quer saber quem eu sou, em vez dele responder com um substantivo, Deus responde com um verbo.